Olá a todos, cá estamos de novo para mais uma conversa desta série de entrevistas intitulada Zooming In, um olhar atento sobre composição, com publicação às terças-feiras de 2 em 2 semanas. Hoje temos connosco o compositor António Chagas Rosa, a quem agradeço desde já a disponibilidade para nos conceder esta entrevista. Olá António, vamos então começar perguntando-te quais foram as personalidades que mais te influenciaram como compositor e de que maneira ajudaram a moldar a tua personalidade enquanto compositor? Sim. Olá Mário, muito obrigado pela entrevista e muito obrigado à Casa da Música por esta iniciativa, por este convite. Essa questão já me foi colocada várias vezes ao longo do meu percurso e eu devo dizer que não posso referir assim personalidades específicas que tenham influenciado a minha composição, porque eu sempre me senti bastante solitário no meu percurso e sempre fui uma pessoa extremamente curiosa relativamente a compositores, a escolas, estilos diversos. Sou um apreciador de cinema, de banda desenhada e se calhar houve até filmes que me influenciaram mais do que certos compositores no meu percurso. É claro que como músico e também como pianista, depois como compositor, estive em contacto com música que me tocou bastante, nomeadamente Ligeti, um pouco mais atrás Alban Berg, mas eu acabei sempre por seguir um caminho que é só meu e não posso dizer que tenha sido influenciado especificamente por um cluster de compositores, por uma escola ou por uma estética. No seguimento do que dizes, eu queria ressalvar que quando eu perguntei personalidades, a ideia era precisamente essa, não nos cingirmos à música, aos músicos, sim. aos compositores ou intérpretes, mas de uma forma mais generalista aos artistas em geral e não só. Não só. Então, nesse caso, vou referir Fellini e Pasolini. São dois grandes magos do cinema, enfim, claro, muito diferentes, compromissos estéticos muito diferentes, mas eu, na minha forma de compor, tenho uma componente narrativa muito forte. E a minha narrativa é bastante imagética. E, portanto, a minha narrativa musical, ela procura contar histórias. E literatura, teatro e cinema são influências muito fortes. Referi o Fellini e Pasolini por características bastante diferentes. Por exemplo, em Pasolini, adoro a espontaneidade que provém de atores que não são profissionais. Adoro montagens que têm algo de não acabado. Um lado, às vezes bruto, um pouco tosco dessas montagens, que causam sempre muita surpresa. Em Fellini, adoro aquela característica da inclusão e não a exclusão, quando se está dentro de uma estética muito restrita, tudo se exclui, mas o Fellini é um inclusivo, e eu sou também, enfim, quem sou eu? À minha escala também sou assim, eu gosto de encher as minhas histórias de personagens, é um micro-universo. E no âmbito das artes plásticas, também sei que és um conhecedor, portanto, haveria alguém que referisses? Eu sou um amador, no bom sentido, porque amo. Nas artes plásticas, aí se calhar as minhas referências não têm uma expressão direta sobre a música. Não tem. Não posso dizer que tenha havido assim um artista que me tivesse marcado de modo a que eu começasse a escrever de modo diferente. Nem nos estados da alma?
Eu gosto muito, enfim, de muitos pintores, mas eu gosto particularmente do Delacroix, um grande mestre do romantismo francês. O Delacroix é um homem que, enfim, tem uma obra muito vasta e difícil de catalogar ou de analisar, porque ela também é muito inclusiva. E ele também cultivava muito uma forma de algum modo aberta, com contornos menos definidos, embora a ação, o movimento estejam lá, um colorido muito forte, a cor praticamente se sobrepõe à forma, e nesse aspecto, do modo remoto, penso que até há alguma correspondência para com o Fellini. Por exemplo, eu estou agora a referir o Delacroix como um pintor que me deixa sempre profundamente impressionado. Okay. Muito bem. Para além disso, o Delacroix era um grande... O Delacroix escreveu milhares de páginas ao longo da vida, escreveu os diários que eu leio com imenso prazer. Foi um grande amigo de Chopin e de Georges Sand, e com Chopin teve muitas conversas sobre música, sobre estética, e realmente, se eu pudesse entrar na máquina do tempo, eu gostava de ter ouvido uma dessas conversas. Portanto, conservando um certo lirismo que está sempre presente na tua obra, não é? Sim, sim. Sendo a tua música, não fazendo concessões e sendo inclusiva, como disseste, por outro lado, continua a ter um lirismo que faz com que as pessoas se aproximem e se consigam relacionar com ela com alguma facilidade. Talvez. Há realmente em mim essa vontade de comunicar com o ouvinte e de criar uma ponte de ligação e de não ficar, digamos, num estado de isolamento. Eu gosto de contar histórias, eu sou um contador de histórias. Os músicos são contadores de histórias, nós descendemos dos trovadores. Vamos avançar então para uma outra pergunta que tinha para ti. Portanto, o teu percurso académico passou por Portugal e pelo estrangeiro, sei que estudaste em Roterdão também, não sei se no estrangeiro se foi o único sítio, penso que sim. Estudei em Amsterdão e em Roterdão. Sim. Amsterdão. Mas composição foi efetivamente em Roterdão com o Klaas de Vries. Ok. E, profissionalmente, para além da tua carreira como professor na Universidade de Aveiro, também antes disso sei que tiveste uma carreira como acompanhador, como pianista e como pianista acompanhador. Portanto, isso de certa forma terá influenciado a tua carreira como compositor, porque tiveste acesso a tocar muita música com muita gente, tiveste acesso a um grande número de experiências superior, digamos, àquilo que é normal para um intérprete, não é? Queres-me dizer de que forma é que isso terá influenciado a tua composição, aquilo que és hoje como compositor? Sim. Bem, como pianista acompanhador, eu fui repetidor na Ópera de Amsterdão durante 7 anos e comecei por ser convidado para trabalhar em produções do século XX, mas depois comecei a trabalhar em outras produções e daí ressalta que eu fiquei com uma ligação profunda ao canto e à ópera. E daí o que é que eu extraí? Extraí uma enorme, digamos, uma compreensão. Eu espero estar nesse estado de compreensão relativamente às relações entre texto e música, à história e a sua expressão musical, a sua expressão sonora, e é um facto que isso contribuiu muito para a minha cultura como compositor, entender aquilo que resulta, aquilo que não resulta,
aquilo que resulta, por exemplo, nas obras que são comumente aceitos como grandes clássicos, uma obra, por exemplo, um Hotel do Verdi, ou Boris Godunov, de Mussorgsky, o que é que resulta ali e que não resulta noutras. Portanto, eu tive uma relação de trabalho com essas obras que muito me ensinou. Como pianista na Holanda, tive muitas experiências de compositor, de pianista integrado em ensembles que faziam música do século XX, e quero destacar uma colaboração com uma companhia de dança chamada Dance Productie, com a qual fiz música de John Cage ao vivo. Tive a sorte e o privilégio de conhecer o John Cage profissionalmente, e essa experiência foi também bastante importante, porque, por outras razões, foi música instrumental, não era música vocal, mas ao lidar com o universo de John Cage, eu também estava a lidar com algo aberto. Eu sinto-me bem com formas abertas, sinto-me bem com o acaso. Mas devo dizer que a vertente pianista, acompanhador e pianista de teatro de ópera acabou por ser mais marcante e mais formativa em termos de composição. Ok. Passaremos então a mais uma pergunta. Diz-se muitas vezes que a arte se encontra num beco sem saída. Partilhas desta ideia? Sentes dificuldade, cada vez que começas uma obra, sentes dificuldade em integrar-te numa estética, ou estás preocupado com a estética onde te vais integrar, como vais ser classificado? Quais são as tuas angústias quando compões, quando começas uma obra? Sim, bem, há aí mais do que uma questão. Em relação à primeira parte da questão, se a arte se encontra num beco sem saída, eu creio que não. E a mim basta-me olhar para outras expressões artísticas para perceber que a arte não está num beco sem saída. Acho interessantíssimas novas soluções que aparecem, por exemplo, nos têxteis, na arquitetura, artistas que trabalham com vidro, com joias, novos materiais, novas texturas. Acho sempre muito surpreendente e portanto, seria, da minha parte, seria erróneo pensar que a música estava num beco sem saída. Eu não vejo as coisas assim. No modo pessoal, quer dizer, um músico, um compositor, um instrumentista pode achar que ele próprio está num beco sem saída, isso é outra questão, mas que a arte, no geral, o esteja, penso que não. E agora perdi-me. As tuas angústias quando... as minhas angústias, sim. É que as tens, ou se é um processo fácil para ti... Pois, essa questão é muito importante. Eu já tive essas angústias e agora que fiz 60 anos tenho menos, tenho outras angústias. Tenho a preocupação de ter tempo para realizar as coisas e ter tempo suficiente para trabalhar de uma forma orgânica e sem demasiada pressão. Essa é uma preocupação minha. Mas a angústia da pertença a um determinado grupo, a uma determinada elite estética, eu não tenho. Não tenho e sempre lidei muito mal com isso. Penso que isso é uma posição que traz consigo pouca comunicação, pouca carga comunicativa. Não? Eu não tenho nada contra quem tiver digamos, uma posição estética bastante definida e rígida. Eu não tenho isso, porque tudo está em mutação, nós estamos em mutação, as nossas células estão sempre a renovar-se e, portanto, eu também, sou uma pessoa curiosa, penso que tudo está em mutação. É claro que ao fazer aquilo que eu faço, e quando ouço reações de pessoas que conhecem o meu trabalho, dizem, ok, eu reconheço que é teu, mas é diferente, pronto, ainda bem que é diferente. Uhum. Mas essa angústia de eu vou precisar de romper os cânones com esta nova, não tenho.
Não tenho essa, não tenho. Não, eu tenho uma visão bastante mais pedestre da composição, no sentido em que, mas isto também resulta de uma evolução. Eu quero que aquilo que eu faço comunique e seja belo, eu tenho que assumir isso, eu gostava que o ouvinte achasse belo como um objeto que pode levar, pode usar, escutar no carro. Se alguém me disser, olha, eu ouvi o teu concerto de violoncelo no carro, eu fico super contente. Eu não estou nada preocupado com a questão da estética. Estou preocupado é que a peça esteja bem feita, esteja idiomaticamente bem feita. Eu acho que nesse aspecto sou bastante artesão. Como um carpinteiro que faz uma boa cadeira, ela tem que estar bem acabada e tem que ser funcional. Haverá quem goste, haverá quem não goste, mas eu tenho uma visão assim mais prática deste trabalho. Relativamente a esta questão, eu vou fazer agora um link para uma outra questão, que é aquilo que eu tenho aprendido com o intérprete, com a vida profissional, com as experiências de concerto, com as experiências de palco. Isso realmente tem sido fundamental. Eu achar que algo está bem feito e logo num primeiro ensaio eu percebo que tem que ser feito de outra maneira, temos que alterar coisas, temos que alterar dinâmicas, temos que alterar, por exemplo, as pautas para os percussionistas, porque há ali uma questão de legibilidade que não está conseguida, etc. Isso tem sido realmente uma aprendizagem importantíssima. E na continuação do que estávamos a falar, sentes que é mais difícil ser-se artista nos dias de hoje do que em qualquer outro momento da história? Eu penso que não. Eu penso que o artista, enfim, temos muitos artistas, não é? Temos artistas plásticos, agora com esta cultura de comida gourmet, temos os grandes artistas cozinheiros, cheios de estrelas Michelin, etc. E, portanto, o artista é um conceito muito lato, não é? O músico, intérprete e o músico, compositor, são entidades que fazem falta. Nós vivemos num mundo com música, nós vivemos num mundo cheio de música, mesmo nesta altura da pandemia as pessoas no seu espaço privado estão a consumir música, elas precisam dessa almofada de conforto, não é? Agora, será muito difícil para nós prever qual é o caminho daquilo que nós consideramos nuclear, aquilo que nós consideramos importante. Isto tem a ver com transformações que houve no século XX, não é? No século XX, no pós-guerra, surgiu uma certa ortodoxia na Europa, uma forma de compor que, digamos, estava muito ligada à reconstrução pós-guerra. Isso depois acabou por se ramificar. Nós em Portugal também tivemos muita dessa música, nomeadamente nos encontros Gulbenkian, e nos finais do século XX vemos que esse edifício começa a dar o espaço, começa a dar lugar a outras formas de entender música e voltaram formas mais tradicionais, mais revivalistas, linguagens cruzadas entre o jazz, música improvisada e música chamada erudita, e portanto eu acho que há muitos caminhos a percorrer e haverá sempre caminhos e haverá sempre saídas. Agora, eu penso que é uma percepção minha, que de um modo geral, a nível global, há uma necessidade de que a música seja um espaço de fruição e não algo que traga uma mensagem muito complexa ou muito angustiante. Eu penso que estamos neste momento a assumir que a música, que não tem que ser necessariamente entretenimento, ela pode ser entretenimento e a música de entretenimento poderá ter imensa qualidade. A música deve levar consigo o ouvinte e não deve afastá-lo, não deve confrontá-lo com questões extramusicais, como foi muitas vezes o caso de estéticas do século XX. Eu penso que há uma necessidade de emoção, uma necessidade de lirismo, para usar uma expressão que usaste há pouco,
Eu penso que basta ver o que é que as pessoas que me rodeiam precisam de ouvir para eu perceber que realmente nós fazemos falta ao mundo. Quando perguntava, eu estava a pensar especificamente no peso que vocês, compositores, devem sentir nos ombros da responsabilidade da inovação. Não é? Uhum. Eu penso que nunca, ao longo da história, como durante a segunda metade do século XX e do século XXI, se sentiu tanto esse peso, não é? Portanto, quando um compositor escreve uma obra que tem algumas semelhanças com a sua obra anterior, já há logo aquele comentário, é igual à outra, é copy-paste da outra. Quer dizer, quando pensamos em termos históricos, a obra de Mozart é toda igual, a obra de Beethoven é toda igual, e eles não tinham esse peso, essa preocupação, não é? Portanto, eles tinham uma linha que seguiam com maior ou menor inovação, mas não tinham essa preocupação. Nos dias de hoje, como é que enfrentas essa responsabilidade, esse peso que te é imposto pela sociedade e pelos músicos em geral? Pois, esse peso vem muito da segunda metade do século XX, onde houve uma grande colagem da música às ciências e às tecnologias. Não é? Se nós nos afastarmos um pouco disso e olharmos, por exemplo, para a história da pintura, não podemos dizer que o Delacroix é pior do que Monet, que vem a seguir, só porque viveu antes. Não temos essa comparação em termos cronológicos. Nós estamos muito mais habilitados a apreciar a beleza e aquilo que é dentro de cada obra. E eu penso que eu faço esse esforço, mas é um esforço pessoal para que isso aconteça comigo. Eu já me libertei dessa preocupação em que cada obra deve ser tão nova e tão diferente que a tua identidade às vezes fica um pouco perdida, e eu penso que isso não é necessário. Eu acho que isso não é necessário. Acho que até será estranho se não houver essa continuidade, alguns genes de obra para obra. E eu penso que entrar num caminho em que isso seja absolutamente fundamental e radical é um caminho que neste momento eu penso que não tem grande saída, porque a vida musical não dá espaço para que tanta novidade seja integrada. Aliás, nós já podemos ver, através da prática de concerto, dos critérios de programação em Portugal e em tantos países, em salas importantes, que é preciso haver tempo e habituação ao novo. É um fenómeno natural. E, portanto, estar sempre a saltar para uma região muito inóspita e difícil de entendimento, isso traz consigo isolamento. É uma percepção pessoal. Nós necessitamos que haja alguma habituação, algum tempo de lidar para que, digamos, a essência seja entendida. Eu penso que isso é básico. Reescutar. E nós temos na vida profissional poucos momentos de reescuta. Porque as programações avançam e mais uma estreia, quer dizer, uma nova audição é importantíssima, uma segunda, uma terceira, não é? Acabamos por sofrer um bocado disso, não é? As obras são estreadas e acabam por não voltarem a ser tocadas, ou raramente tocadas, pelo menos pelo mesmo grupo, depois poderão ser tocados por diferentes grupos. Sim. Mas há uma tendência para não repetir obras pelo mesmo grupo, e isso realmente se calhar é uma perda porque não permite que haja
que haja alguma uma digestão das obras e que as pessoas possam amadurecer a audição das próprias obras e dos compositores, não é? É claro, isso é importantíssimo não só para o intérprete, como para o compositor e para o público também, porque essa habituação que implica um elevado número de concertos, novidade ao mesmo tempo, reposição, portanto, isso seria o ideal. Portanto, eu no meu caminho não quero... Eu penso que sempre que faço algo de novo estará lá, mas também algo que já vem de trás. Acho que isso é uma questão perfeitamente natural e não me sinto mal por causa disso. Sinto-me normal em relação a isso. Vamos avançar para uma questão mais filosófica. Sim. Eu gostaria de saber a tua opinião também. Sabemos que os artistas ao longo da história deram provas de serem detentores de uma sensibilidade que lhes permite prever em que direção a sociedade e a arte se movimentam, não é? Temos vários exemplos disso ao longo da história. Uhum. Como julgas que o mundo estará daqui a 50 anos e qual será o papel da arte nesse mundo? Sim. Bem, 50 anos será mesmo muito tempo, não é? Porque nós estamos assim em décadas recentes, já passamos por mutações tão profundas e tão rápidas que eu na minha vida assisti, enfim, pela televisão à queda do Muro de Berlim. Isso é um marco histórico importantíssimo. O 25 de Abril, também eu tinha 14 anos quando aconteceu o 25 de Abril. Agora a revolução da tecnologia, as formas de comunicar que a tecnologia permite, o mundo virtual, o Zoom, etc., são transformações são profundas e tão rápidas que eu, enfim, relativamente aos 50 anos que vêm a seguir, eu não sei. Agora, há uma tendência que eu encontro no presente e não se circunscreve a Portugal, é que há uma relação muito profunda com a imagem. A imagem ocupa mais espaço do que o texto. A imagem explica tudo. As pessoas atualmente não falam daquilo a que se referem, mas vão mostrar a imagem no telemóvel e está tudo explicado, não é? Há uma enorme predominância do entretenimento. Quando eu comecei a ver televisão, era miúdo e ver televisão em Portugal havia pouco tempo, havia a preocupação de haver conteúdos, chama-se agora conteúdos de caráter cultural, formativo, havia peças de teatro, etc. Hoje dirão que tudo isso é muito datado, mas atualmente os mídia preocupam-se em construir entretenimento, são programas de cozinha, são programas de viagens, são sorteios, e portanto a indústria do entretenimento traz consigo uma componente visual e sonora que penso que traz consigo também um certo trend de que tudo deve ser agradável e não difícil de entender e de digerir. E não sei qual é que será a evolução, mas penso que haverá uma evolução no sentido de que a imagem e o imediato e o prazer imediato irão predominar sobre um caminho para chegar a certos conceitos. Eu penso que o lugar da história vai ficando cada vez mais pequeno e a história é o agora é que interessa. Eu estou a constatar isso. O lugar de tradição e das referências do passado está-se a tornar um pouco uma nota de rodapé. Há uma necessidade enorme de algo
ergonómico, simpático, amigo da natureza, universal. Entendes? Eu não sou um sociólogo e não estou a exprimir-me bastante bem, mas aquilo que é de fruição imediata, aquilo que é entretenimento e as artes que cabem aí, vai ocupar mais espaço ainda relativamente àquilo que era, digamos, a música do pensamento, a música de expressão filosófica, a música que traz consigo aquela preocupação extra-musical de renovar, porque senão os burgueses habituam-se, e a partir do momento em que os burgueses se habituam, nós temos que os chocar, etc. Eu acho que é algo que está em vias de extinção. Eu não sei, daqui a 50 anos, se entretanto não vier aí nenhum meteorito, ainda estaremos aqui. Alguma nostalgia. Sim. Agora, do ponto de vista mais pessoal, com certeza tens projetos artísticos para o futuro. Queres-nos falar um pouco sobre eles, aqueles que já estão em andamento? Sim. E aqueles que gostarias e que ainda não passaram do sonho? Sim. Bem, eu estou neste momento a trabalhar na partitura da minha terceira ópera, uma ópera de câmara, que eu já tinha rascunhado em 2017, mas aproveitei este período de confinamento para me lançar ao trabalho e fazer a partitura, uma partitura de ópera de câmara com um libreto extraído a uma novela do Mário de Sá Carneiro chamada O Homem dos Sonhos. E está previsto que seja apresentada em Lisboa no Teatro São Luís em 2022. Eu conto ter a partitura pronta no final do verão. Há uma obra que eu gostaria muito de fazer, que é um concerto para violino e orquestra. Não tenho uma encomenda para isso, se calhar vou fazê-lo sem encomenda. Já ficarei contente se algum programador queira programar. Eu quero muito fazer um concerto de violino e orquestra, é uma coisa que eu quero fazer. Este ano surgiram, surpreendentemente, duas propostas de encomenda a partir de Portugal, nomeadamente para percussão e para um trio. O Nuno Aroso fez-me uma proposta, um desafio. O Nuno Aroso tem um duo com uma percussionista japonesa, então, em princípio, irei escrever uma peça para esse duo. Enfim, surgiram algumas coisas que ainda não estão completamente definidas, mas para já eu quero trabalhar na partitura da ópera, vai ser a minha maior partitura, já está um bocadinho fora de controle, vai chegar às 400 páginas. E depois disso eu queria fazer um concerto de violino. E depois não sei, eu às vezes penso que se calhar já não preciso de escrever mais. Não sei, se calhar... Não sentes essa necessidade? Eu gostava imenso de fazer o concerto de violino, imaginas o quanto, porque já está aqui, e eu penso, bem, se calhar já chega, talvez já chegue. Não sei. Não sei. É isso, não é? Tens muito para nos dar, não é? Eu tenho que me organizar no sentido de mostrar mais obras já realizadas a instituições várias, de modo a conseguir uma reprogramação ou outra, porque isso é importante. Mas, assim, no curto prazo, são estes os projetos que eu tenho. Portanto, haverá a possibilidade do concerto de violino vir a ser tocado pela Orquestra Metropolitana de Lisboa, mas está em aberto, mas é um investimento que eu vou fazer. E a ópera, O Homem dos Sonhos. Muito bem, António. Pela minha parte, fiquei esclarecido. Espero que os nossos ouvintes também tenham ficado a conhecer um pouco melhor. Queria agradecer-te a tua disponibilidade, mais uma vez. Esta rubrica é acompanhada sempre por uma das obras
do compositor entrevistado, no teu caso, é a obra Le Tombeau de Marie Stuart, que o Remix tocou e gravou em 2016, salvo erro? Não, foi 2008, penso eu, 2008. 2008, já? 2008. Sim. E esta entrevista será acompanhada dessa obra, portanto as pessoas terão a hipótese também de ouvir um pouco o que é a tua obra através desta peça. Olha, muito obrigado. Fico muito grato pela tua entrevista, pela tua atenção e pelas perguntas pertinentes que colocaste. Muito obrigado, Mário. Obrigado, eu. Até breve. Boa saúde. Ficamos em contacto.